Gustavo, a Paula e a Tânia. Basicamente, a gente vai falar um pouquinho sobre o estômago e o duodeno. Então, o tubo digestivo ele fornece ao organismo um suprimento contínuo de água, eletrólitos e nutrientes. Isso vai exigir movimento ao longo do tubo, a secreção dos sucos digestivos, a digestão do alimento, a absorção de produtos, de água e de vários outros eletrólitos, a circulação do sangue para transportar substâncias e o controle nervoso e hormonal de todas essas funções. São os objetivos do nosso trabalho baseados com as disciplinas que foram solicitadas. Então, desenvolvimento embriológico do estômago, caracterização morfológica da célula oxíntica e a sua distribuição na mucosa gástrica, motilidade e reflexo do sistema digestório, mecanismos de transporte de nutrientes pela parede do tubo digestivo e substâncias que chegam nessa região envolvidas com a digestão de lipídios, proteínas e carboidratos, as enzimas presentes, os substratos e produtos, e para cada enzima qual o pH para o seu funcionamento normal. Bom, o trabalho foi baseado com os livros didáticos do Educação Camilo, referentes aos conteúdos que foram solicitados. A gente pegou algumas imagens também de alguns sites que a gente achava que realmente exemplificavam o conteúdo. Bom, eu vou começar falando sobre o desenvolvimento embriológico do estômago. Então, inicialmente, nós temos uma imagem, um desenho esquemático de um corte transversal do embrião em fase de desdobramento. Então, aqui nós podemos observar um intestino primitivo que se subdivide em intestino anterior, intestino médio e intestino posterior. O estômago vai derivar da parte caudal do intestino anterior com uma dilatação fluidiforme denominada protogástrica, aproximadamente durante a quarta semana de gestação. Bom, em seguida, nós percebemos que a borda dorsal ela cresce mais rapidamente do que a borda ventral. E isso dá origem à grande curvatura do estômago pela borda dorsal e à pequena curvatura do estômago pela borda ventral. Bom, o estômago ele fica suspenso por dois mesogastros. O mesogastro dorsal ele prende o estômago à parede abdominal posterior e o mesogastro ventral ele prende o estômago e o duodeno ao fígado na parede abdominal ventral. E atrás do estômago encontra-se um espaço denominado bolsa mental que permite o seu movimento livre dentro das estruturas posteriores e inferiores a ele. À medida que o estômago se desenvolve, ele sofre uma rotação de 90 graus no seu sentido longitudinal, no sentido horário, como nós podemos ver aqui na imagem. E também ele sofre uma rotação no seu eixo anteroposterior, como nós podemos ver aqui na figura B. Ele vai fazer essas duas rotações simultaneamente, como nós podemos ver aqui nas imagens, até assumir assim a sua posição final. Então, assim, a parte caudal ela fica mais para cima e para a direita, enquanto a parte cefálica fica mais para baixo e para a esquerda. Então, o estômago fica assim e assumindo a sua posição final. Nós iremos mostrar agora um vídeo sobre o desenvolvimento embriológico do estômago para vocês entenderem melhor como ocorre esse movimento de rotação. Então, aproximadamente durante a quarta semana de gestação, vai ocorrer uma dilatação do intestino inferior, denominada protogástrica. Agora, no corte transversal, nós podemos ver o estômago suspenso pelo mesogastro dorsal e o mesogastro ventral, sofrendo a inervação dos nervos vagos direito e esquerdo. Aqui ele faz movimento no sentido longitudinal e anteroposterior, como nós percebemos que ele cresce no sentido anteroposterior. E aqui cria-se um espaço, como eu havia dito, que é a bolsa mental, que vai permitir o movimento do estômago sobre as demais estruturas vizinhas a ele. Aqui no outro ângulo, nós percebemos aqui o estômago suspenso pelo mesogastro ventral e dorsal. Para ver melhor, a bolsa mental fica na parte posterior ao estômago. E a parte pilórica ela vai mais para cima e para a direita, enquanto a parte cefálica mais para baixo e para a esquerda. Assumindo assim está na sua posição final. Bom, basicamente, a estrutura do tubo digestivo ele vai ser composto por uma parede intersticial. Então, a gente tem aqui uma imagem corada com HE 50 vezes. Nós podemos visualizar as várias camadas que vão ser constituídas. Então, a gente tem uma camada mais fina, que é a camada serosa, uma camada muscular interna,
camada muscular externa, uma camada submucosa e uma camada mucosa, que é a camada que a gente vai dar mais ênfase, que é onde estão contidas as glândulas gástricas, formadas então pelas células oxíticas. Né? Bom, toda essa mucosa gástrica, ela vai sofrer invaginações e das invaginações vão estar contidas as focetas gástricas. Nessas focetas gástricas vão estar desembocando então a secreção das glândulas. De modo geral, toda a mucosa gástrica ela é constituída por um epitélio colunar simples e todas as células produzem um muco alcalino, que é para proteção da própria acidez do estômago derivada do suco gástrico. Né? Bom, aqui a gente tem uma imagem, é uma microscopia eletrônica das focetas gástricas. Aqui nós podemos visualizar as invaginações, normalmente na metade superior, onde vão estar constituídas essas glândulas, e aqui as outras camadas de submucosa e camada muscular. Bom, as células oxínticas, ou também chamadas de células parietais, são células que vão ser formadoras das glândulas gástricas. Essas células, elas são células arredondadas, possuem um núcleo esférico e central, tem um citoplasma eosinofílico, então, quando a gente cora com a eosina, ela vai assumir um tom mais roseado, um tom mais vermelhado, e uma grande quantidade de mitocôndrias, porque é para a produção de ATP, já que é uma célula secretora. Né? Bom, aqui a gente tem um outro esquema, uma imagem de uma célula parietal. Nós podemos visualizar, então, a grande quantidade de mitocôndrias que ela contém, as microvilosidades e o núcleo mais esférico e mais central. Bem, essas células oxínticas ou parietais, elas quando são estimuladas a produzir H+, e Cl-, os túbulos vesiculares e a membrana celular, que são constituintes, vão então se fundir e formar mais canalículos intracelulares para aumentar a superfície de contato da célula, por ser então, de certa forma, uma célula excretora. Né? Bom, então como funciona essa secreção do H+, Cl-? Nós vamos ter alguns hormônios que vão estimular a célula oxíntica à produção do H+, e do Cl-. A gente vai ter a histamina, a acetilcolina e a gastrina. Basicamente, esses três hormônios vão estimular, através de alguns receptores, a célula oxíntica, para então, na luz do tubo, vai então fundir esses dois íons para a formação do ácido clorídrico. Além disso também, a célula vai acabar produzindo um cloreto de potássio e o fator intrínseco, que é um fator que vai proteger as vitaminas B12 para serem absorvidas no intestino, e outros eletrólitos, como água e sódio. Bom, aqui a gente tem um esquema de uma célula na síntese de H+, e Cl-. Então aqui a gente tem o cloreto, ele vai entrar na célula por difusão e vai sair da célula por transporte ativo, ficando então no lumen do tubo. Aqui, do outro lado, vai estar acontecendo uma outra reação. Então, o gás carbônico, que é produzido pelas mitocôndrias, vai se juntar à água, que por atuação da nitrase carbônica, vai formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele vai se dissociar e o íon H+, vai sair para o transporte ativo, através da bomba de prótons, para o lúmen, e vai então se fundir com o Cl- e formar o ácido clorídrico.